Muito bem, pessoal, bem-vindos ao Análise Raiz, uma série de vídeos em que eu analiso ações de uma maneira nem gráfica, nem fundamentalista e em quase praticamente nenhum sentido, uma análise técnica, né? Técnica no sentido da palavra mais amplo, né? Não tem nada técnico nessa análise aqui, é uma análise raiz mesmo, ou seja, uma análise de quem comprou o ativo, uma análise meio que caseira de quem fez a experiência de comprar uma ação e sentiu o dia a dia daquela ação, o dia a dia da cotação, o dia a dia da empresa, de ficar olhando o que acontecia de um dia para o outro e por aí vai, né? É uma análise que o investidor comum poderia fazer sem ter muito respaldo, muita base acadêmica, científica ou técnica, né? Então, bem-vindos a essa série, bem-vindos a essa análise que neste vídeo estaremos falando sobre a empresa Ambev, né? O código ABEV3 foi uma das primeiras ações que eu vim a simpatizar quando entrei para a Bolsa de Valores, que eu vim a conhecer e que eu tive a pele em risco de estar comprando um lote padrão de Ambev e vi o que acontece ao longo do tempo com esse ativo. Porque uma coisa é escutar os analistas falando, uma coisa é analisar os números da empresa, é tomar uma decisão baseada em fundamentos técnicos, que foi o que em certa medida eu fiz naquela época em 2018. Mas outra coisa é você estar ali no dia a dia com o seu dinheirinho suado às vezes, né, que para muitas pessoas não é uma grande monta, é um dinheiro pequeno, né? É um aporte bem iniciante para sentir mesmo como é que se movimenta o mercado. E essa experiência eu tive com a empresa Ambev e eu gostaria de destacar nesse vídeo 3 pontos principais nessas entradas e saídas de Ambev que eu fui tendo ao longo desse tempinho, né? O primeiro ponto é o lenga-lenga da Ambev. O segundo ponto são os perigos de se operar com home broker e plataforma ao mesmo tempo, né? O susto que você pode levar. Uma precaução, um detalhe que você tem que, às vezes, isso pode te tirar, essa informação pode te evitar um prejuízo. Se for um dinheiro pequeno que você tenha colocado, um prejuízo pequeno, mas se for um grande aporte, um prejuízo até considerável. E, por fim, o que dá para ser feito com a Ambev, se ela é boa, para que ela é boa, e se ela é ruim, para que ela é ruim, e a vantagem que eu vislumbrei nesse ativo muito interessante. Bom, não tem comentário sobre a Ambev, qualquer um que tenha se iniciado na Bolsa de Valores já ouviu falar muito bem sobre essa empresa, seus indicadores fundamentalistas fazem muito sentido e são muito sólidos, é uma empresa muito firme, uma empresa que você pode fazer o teste, porque você sabe que ela não vai quebrar amanhã. O risco de você acordar amanhã, ter feito a sua primeira aplicação hoje e amanhã ir lá olhar a cotação e ver o que está acontecendo com o seu investimento e descobrir que a Ambev não existe mais. Isso aí é um risco 0,0001 de acontecer, né? É uma empresa já tradicional, uma empresa já antiga, uma empresa já robusta. Dá para você mergulhar, colocar a pontinha do pé aí nessa água da Bolsa de Valores para sentir a temperatura com bastante tranquilidade. Bom, primeiro ponto. Quando eu comprei, a cotação dela estava num range ali de 14, 16 reais, mais ou menos. E a gente ouve falar que o capital vai dar uma explodida, né? E às vezes isso não acontece, né? Nem sempre. E foi o que eu senti. Eu vi aquele meu dinheirinho ali parado na Ambev
e ficava pensando, poxa vida, se tivesse em outra aplicação, esse tempo que ficou parado aqui, até às vezes amargando algum prejuízo, em outra aplicação já estaria. Eu não só estou perdendo o tempo de o prejuízo na ação, como estou perdendo o tempo de ter ganho em outra ação, né? Poderia estar ganhando em outro investimento. Esse dinheiro parado aqui, ela vai ter que me compensar em duas pontas. Primeiro, o tempo que poderia estar em outra aplicação já rendendo, e a outra ponta aquele dinheiro eu poderia estar usando para comprar alguma coisa, e estou deixando essa realização de lucro para mais tarde, né? Tô abrindo mão de um bem-estar no tempo presente para um bem-estar futuro, só que não tá dando resultado. E esse lenga-lenga da Ambev, que é meio ruim de aceitar, né? Ela não sai do lugar realmente, e muitas vezes você vai perder paciência e vai acabar realizando prejuízo, né? Isso não é problema nenhum, né? Se você não fez aquela escolha concreta para ser um buy and hold, lá de ficar com a ação e aportar mensalmente nela, realmente às vezes vai compensar você tirar e falar, não, beleza, já aprendi a comprar e a vender, e esse foi o preço que eu paguei por esse aprendizado. Então eu vou sair, vou pegar esses reaisinhos aqui de prejuízo e vou partir para outra, agora que eu já aprendi a boletar, já aprendi que realmente o que é ver uma nota de corretagem, qual que são os efeitos de uma compra de uma ação na prática. Foi esse, né, num primeiro momento, a experiência que eu tive com a Ambev. O que aconteceu depois foi que mais pra frente eu resolvi voltar para ela. Eu identifiquei uma oportunidade gráfica de curto prazo, de um gap que a Ambev poderia estar indo preencher, e não resisti, resolvi entrar na bendita de novo. Eu tinha feito o divórcio e resolvi casar novamente com a dona Ambev, né? E o que aconteceu foi que nesse dia eu estava operando via home broker, só que eu estava com uma plataforma aberta, uma plataforma do Trade aberta também para analisar gráficos. E após ter feito a transação da compra da Ambev pelo home broker, eu fui me distrair ali olhando a plataforma Trade, olhando outras ações pelo gráfico do Trade, porque pelo home broker você não consegue ver gráfico, você só vê gráfico via de regra pelas plataformas, e no meu caso pelo Trade. E eu estava vendo o gráfico de outras ações ali no Trade, quando não resisti, fui dar uma olhadinha em Ambev, se de uma hora para outra já tinha acontecido algo interessante. E aí eu coloquei lá no gráfico. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu programei a ordem no home broker, na verdade eu mandei 3 ordens para a Bolsa de Valores via corretora. Essas 3 ordens foram a ordem de compra, caso o preço chegasse num determinado ponto. A segunda ordem foi a ordem de stop loss, e a terceira ordem é a ordem de stop gain. Caso o preço atingisse o stop gain, seria mandado uma nova ordem para a bolsa através da corretora, e caso atingisse o stop loss, seria mandado também uma nova ordem para a corretora, para a Bolsa de Valores, por meio da corretora. E isso na plataforma, isso foi feito pelo home broker, tá? E aí na plataforma, dentro do dia, no mesmo dia em que é feito esta operação pelo home broker, a plataforma, quando você acessa o gráfico do determinado ativo na plataforma dentro do mesmo dia que você fez a operação pelo home broker, a plataforma te mostra ali, o gráfico aparece com a ordem como se tivesse sido feita através dela, através da plataforma, através do Trade. Então eu simplesmente abri o gráfico de Ambev no Trade e tinha lá as 3 ordens ali em andamento, em execução, já acontecendo. Só que acontece que o stop,
eu acho que foi o stop gain, se eu não me engano, eu coloquei bem curto e ele acabou que pegou meu stop gain. Só que enquanto não acaba o dia, esse stop gain, ele nada mais é do que uma ordem de venda. Ele é uma ordem de venda. Então quando eu olhei para o gráfico da Ambev no trade, eu estava vendido em Ambev. Mas na verdade eu não estava vendido, eu já tinha atingido o meu stop gain e já ia, quando acabasse o pregão, eu já ia colocar o meu lucro, já ia estar disponível, já ia se transformar em lucro para ficar disponível em saldo na minha conta da corretora. Só que como ainda não tinha acabado o dia, a leitura que eu fiz do gráfico é que eu estava operando vendido em Ambev. E aquilo me deu uma precipitação mesmo de iniciante e eu meio que fiquei preocupado e precipitadamente cliquei lá no zerar para parar de acontecer o que eu achei que estava acontecendo, que era operando vendido. Então aí eu liguei no suporte da corretora e o atendimento muito prestativamente me explicou e me convenceu de que era isso que tinha acontecido e eu entendi. E eu vi que foi um erro meu, né? Foi uma falta de conhecimento minha que me levou a ter aquela atitude, aquela operar daquela maneira, né? Precipitadamente. E se você ainda não passou por isso, talvez isso possa te prevenir de um possível prejuízozinho aí, porque eu acabei zerando uma operação em que eu estava obtendo lucro e acabei assumindo uma perda, porque a operação já tinha voltado bem para baixo no gráfico da Ambev. Então eu saí com uma certa faixa de perda ali no ativo. Então mais uma vez a Ambev não me deu boas impressões, apesar de que eu sabia que eu estava já fazendo, que não era um ativo para fazer day trade, para fazer operações de curto prazo, curtíssimo prazo, né? É um ativo mais para você ficar posicionado, tá recebendo juros sobre capital próprio, tá recebendo dividendos e aportando ao longo do tempo. A Ambev seria mais indicado para isso, né? Mas naquele momento eu ainda queria tradear a Ambev e amarguei essa perda aí. E uma terceira e última análise que eu faço assim caseira desse ativo é seguinte, e para que ele seria bom, né? Uma coisa muito boa para você extrair de Ambev são o ganho com opções. Opções de Ambev talvez seja uma estratégia interessante, porque por ser um ativo que ele não oscila muito, e aí você vai precisar aprender qual o conceito de opções, mas para quem já sabe, né, e até para quem não sabe entender o espírito da coisa, quando tem ações de Ambev, você pode colocar opções de compra de Ambev, call de Ambev à venda. E alguém comprando essa call, essa pessoa ela consegue ter o direito de comprar a ação da Ambev naquele determinado preço que você vendeu a call de compra de Ambev. E aí essa call ela vai cair, esse preço da call vai cair na sua conta e você consegue tirar ali como se fosse um dividendo mais gordo. E é mensalmente isso. Essa operação pode ser feita uma vez por mês, em via de regra, né? Para que você consiga ter o provento dessa call de Ambev, no caso. E depois, provavelmente, você tem grande chance da pessoa não exercer o direito de compra de Ambev, e a Ambev vai continuar sendo sua e você colocou aquele dinheiro da opção na sua conta e continua tendo Ambev. Aí você pode fazer um preço médio no mês seguinte, comprar mais Ambev e a sua call no mês seguinte ser mais gorda, a sua venda da sua opção de compra de Ambev ser um pouco mais gorda e o preço médio vai sempre ficando ali
numa vantagem para você que é o investidor de Ambev. Então, agora, neste viés, é interessante, sim, operar Ambev para quem tem vistas a opções, né? E também para quem tem vistas a dividendos e proventos que ela pode vir a pagar, e no longo prazo Ambev se mostra um ativo interessantíssimo. Bom, essa foi a análise raiz do ativo Ambev 3, uma análise do cotidiano de quem tem a ação. Eu espero que você tenha gostado e te aguardo, né, a sua audiência nos meus próximos vídeos e principalmente nos vídeos desta série Análise Raiz, onde eu vou analisar, né, desta mesma maneira não técnica, meio que caseira, outros ativos da nossa Bolsa de Valores. Valeu, até a próxima, um abraço.